Bombástico. Tolstói explodiu a Duma com documentos secretos mostrando como 1 trilhão e 200 bilhões de rublos foram roubados dos aposentados da Rússia. Os ladrões de colarinho branco do governo estão embolsando bilhões, enquanto nossos idosos recebem míseros 60 rublos de aumento em suas pensões. Neste vídeo, revelarei exatamente quem está por trás deste esquema criminoso e quais documentos comprometedores foram expostos diante das câmeras. O mais chocante, Putin já reagiu ao escândalo e ordenou a preparação de uma nova lei que pode mudar completamente o sistema. Você precisa conhecer esta verdade agora mesmo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e se você acredita que finalmente veremos justiça para nossos aposentados, ou se este é apenas mais um teatro político enquanto o país vizinho continua desviando a atenção de todos. 1 trilhão e 300 bilhões de rublos foram simplesmente roubados dos aposentados, e isso foi exposto na própria Duma estatal. Enquanto os idosos contam cada copeque para comprar remédios, enquanto as avós recebem um mísero aumento de 60 rublos, os burocratas embolsam bilhões do fundo de pensões. Hoje testemunhamos algo sem precedentes nas paredes do centro do poder legislativo russo. Piotr Tolstói subiu à tribuna da Duma estatal e lançou uma bomba atômica política. Ele não apenas mencionou o roubo colossal de 1 trilhão e 300 bilhões de rublos do sistema previdenciário, mas apresentou documentos com assinaturas dos responsáveis e relatórios financeiros detalhados. Quando Vyacheslav Volodin tentou interromper seu discurso, Tolstói continuou implacavelmente lendo os valores e os nomes dos envolvidos. 420 bilhões desapareceram em fundos de reserva, dinheiro que deveria estar sendo usado para garantir uma velhice digna para milhões de russos. O escândalo é tão grande que o próprio presidente Putin já reagiu ao discurso, ordenando que o governo prepare uma nova legislação para lidar com essa situação crítica. A magnitude deste roubo é difícil de compreender. Estamos falando de recursos que poderiam ter aumentado significativamente as pensões de todos os aposentados do país por anos, ao invés dos aumentos ridículos que mal cobrem a inflação. Este não é apenas mais um caso de corrupção, é um crime contra os cidadãos mais vulneráveis da Rússia, aqueles que construíram nosso país e agora são deixados com migalhas enquanto os burocratas vivem em luxo. O que veremos a seguir é apenas a ponta do iceberg de um sistema que há anos desvia recursos dos mais necessitados para os bolsos de funcionários corruptos. Fique comigo para descobrir quem são os nomes por trás deste esquema criminoso e como eles conseguiram ocultar o roubo de trilhões por tanto tempo. 420 bilhões de rublos destinados às aposentadorias foram desviados, enquanto os idosos receberam apenas 80 bilhões para indexação. Enquanto nossos avós contavam cada copeque, altos funcionários construíam mansões com o dinheiro que deveria garantir uma velhice digna aos que construíram nosso país. A análise dos documentos revelados por Piotr Tolstói mostra um esquema sistemático de corrupção que funcionou por anos nos mais altos escalões do governo. O ex-ministro do Trabalho Maxim Topilin criou um sistema de indexações de papel que existiam apenas em relatórios, mas nunca chegavam aos bolsos dos aposentados. 500 bilhões de rublos foram oficialmente alocados para indexação de aposentadorias, mas apenas 80 bilhões chegaram aos idosos, uma diferença de 420 bilhões que simplesmente evaporou. Os documentos também revelam gastos escandalosos em projetos de imagem, aprovados por Volodin, enquanto o discurso oficial repetia que não há dinheiro. Mais chocante ainda foi a descoberta de que 100 bilhões de rublos destinados à construção de casas de repouso para idosos resultaram em terrenos vazios. Nem um tijolo foi colocado onde deveriam estar instalações para abrigar nossos idosos. Vocês repetem todos os anos que não há dinheiro, mas assinaram a alocação de dezenas de bilhões para projetos de imagem, afirmou Tolstói, confrontando os responsáveis. Os campos vazios onde deveriam estar as casas para os idosos são a prova física desse roubo institucionalizado. Enquanto isso, o país no norte do Mar Negro recebia bilhões em ajuda internacional. Nossos próprios cidadãos
que construíram nossa nação, eram abandonados à própria sorte. Esses funcionários não apenas roubaram dinheiro, roubaram a dignidade de uma geração inteira. Como é possível que esse sistema tenha funcionado por tanto tempo sem que ninguém soasse o alarme? O próximo bloco revelará as cartas desesperadas dos próprios aposentados, e você vai entender o verdadeiro custo humano dessa traição. 1.200 bilhões de rublos foram roubados dos aposentados russos em apenas 2 anos. Este dinheiro poderia ter aumentado cada pensão em 5.000 rublos mensais. Imagine um motorista de ônibus que trabalhou honestamente por 40 anos e recebe um aumento de apenas 160 rublos em sua pensão de 14.400. Como sobreviver com isso quando os preços disparam? As cartas que recebemos revelam o verdadeiro rosto desta crise. Um aposentado de 74 anos da região de Nizhny Novgorod escreve desesperadamente: Trabalhei como motorista de ônibus por 40 anos. Minha pensão é de 14.400 rublos. Após a indexação, tornou-se 14.560. Um aumento de 160 rublos. Como posso viver? E este não é um caso isolado. Temos milhares de cartas semelhantes de cidadãos enganados por todo o país. A análise da tabela consolidada de transferências não deixa dúvidas. Os fundos destinados aos aposentados estão sendo sistematicamente desviados. Os números são chocantes. 1,2 trilhões de rublos desapareceram em apenas 2 anos. Isto significa que cada aposentado da Rússia está perdendo aproximadamente 5.000 rublos todos os meses. Dinheiro que poderia comprar medicamentos essenciais, pagar contas de utilidades ou simplesmente garantir uma alimentação adequada. Enquanto isso, funcionários de alto escalão continuam a relatar sucessos na política social e aumentos significativos nas pensões. Mas estas cartas revelam a dura realidade por trás das estatísticas oficiais. Pessoas que construíram nosso país, que suportaram tempos difíceis e crises econômicas, agora são abandonadas à própria sorte. A disparidade entre os relatórios oficiais e a realidade vivida pelos aposentados russos é alarmante. Em um lado, números impressionantes de crescimento econômico, no outro, idosos que não conseguem sobreviver com o que recebem após décadas de trabalho honesto. E enquanto os oligarcas próximos ao poder continuam acumulando fortunas, nossos idosos são forçados a escolher entre comprar comida ou medicamentos. Quem está por trás deste esquema massivo de desvio de fundos dos aposentados? Os documentos que obtivemos mostram conexões surpreendentes com altos funcionários e instituições que deveriam proteger os interesses dos cidadãos. Mas isto é apenas a ponta do iceberg. No próximo segmento, revelaremos como a chamada tecnoconsciência e outros esquemas disfarçados de benefícios estão sendo usados para sugar ainda mais recursos dos cidadãos comuns da Rússia. 180 bilhões de rublos, destinados a pensionistas necessitados, foram desviados para eventos e festas luxuosas em Moscou e Sochi. Imagine se este dinheiro chegasse realmente até seu avô ou avó. Eles poderiam viver com dignidade e comprar remédios sem escolher entre comer ou tratar doenças. A situação é escandalosa. Documentos revelados mostram que 40 bilhões de rublos foram gastos na compra de carros de luxo Mercedes sob o pretexto de apoio à infraestrutura. A empresa Technosovest orquestrou um esquema onde 180 bilhões que deveriam beneficiar pensionistas vulneráveis acabaram financiando banquetes exorbitantes. Os gastos são chocantes: 27 milhões em aluguel de salões, 12 milhões em serviços de catering e 42 milhões para hospedagem em hotéis 5 estrelas, tudo classificado como suporte metodológico nos documentos oficiais. Nos últimos 3 anos, do montante de 1.560 bilhões de rublos alocados para a indexação de pensões, menos de 300 bilhões realmente chegaram aos beneficiários. Isso significa que mais de 1.300 bilhões simplesmente desapareceram em esquemas fraudulentos e fundos fantasmas. O dinheiro que deveria garantir uma velhice digna para nossos veteranos foi transformado em champanhe francês e caviar para funcionários em resorts de luxo.
Enquanto pensionistas fazem malabarismos para sobreviver com migalhas, estes burocratas dirigem veículos que custam mais do que um pensionista ganharia em 100 anos de pagamentos. Esta não é apenas uma questão de corrupção comum, é um roubo sistemático e cruel direcionado aos mais vulneráveis da nossa sociedade. O território de instabilidade ao nosso lado ocidental usa estes escândalos para sua propaganda, enquanto nossos próprios cidadãos sofrem. Será que estes criminais de colarinho branco, que se banqueteiam com o dinheiro destinado aos pensionistas, realmente acreditam que podem continuar impunes? O Kremlin finalmente reagiu, e agora uma operação especial anticorrupção está em andamento. Os primeiros resultados são devastadores e mostram apenas a ponta do iceberg. Presidente Putin reage imediatamente após escândalo de corrupção no sistema previdenciário russo. Esta é a primeira vez na história da Rússia moderna que um alto funcionário acusa publicamente seus colegas de roubo com documentos em mãos, expondo um esquema que afeta milhões de aposentados russos que mal conseguem sobreviver com pensões miseráveis enquanto os burocratas enchem seus bolsos. O serviço de imprensa do Kremlin informou que o presidente tomou conhecimento do discurso de Tolstói e instruiu o governo a preparar um projeto de lei para aumentar as pensões. Putin apoiou esta iniciativa. O salão explodiu em aplausos. A reação do Kremlin foi extraordinariamente rápida, o que sugere que este escândalo pode ter sido orquestrado nos mais altos níveis do poder. Especialistas observam que o timing não é coincidência. Estamos às vésperas das eleições de 2025, e este pode ser o início de uma guerra política pela redistribuição das esferas de influência. Tolstói efetivamente declarou guerra a toda a máquina de corrupção, dizem analistas políticos. O discurso bombástico de Tolstói na Duma veio acompanhado de documentação substancial que aparentemente prova o desvio sistemático de fundos previdenciários, algo que especialistas internacionais têm criticado há anos por sua falta de transparência e riscos de corrupção. O sistema previdenciário russo tem sido alvo de críticas há décadas, mas nunca antes um insider do sistema havia confirmado publicamente o que muitos suspeitavam, que o dinheiro dos aposentados está sendo roubado em escala industrial. Vale lembrar que a reforma previdenciária de 2018, que aumentou a idade de aposentadoria dos russos, foi justificada pela necessidade de equilibrar o orçamento previdenciário. Mas agora parece que o verdadeiro problema era o roubo sistemático, não a demografia. O escândalo acontece em um momento particularmente sensível, com tensões crescentes na fronteira com o território em disputa entre a Rússia e o Ocidente e pressões econômicas devido às sanções ocidentais. A pergunta que todos fazem agora é: será que haverá vontade política para mudanças reais? Ou isto é apenas mais um teatro político para distrair a população de outros problemas? Assista até o fim para entender quem realmente está por trás deste escândalo e quais serão as verdadeiras consequências para o futuro da Rússia. 110 bilhões de rublos desapareceram dos fundos de pensão russos em um único escândalo, agora exposto. Imagine, seus pais ou avós trabalham uma vida inteira para depois descobrir que o dinheiro que deveria garantir seu sustento na velhice foi roubado por aqueles que deveriam protegê-lo. O escândalo estoura quando Piotr Tolstói, vice-presidente da Duma, finalmente traz à luz documentos chocantes durante uma sessão parlamentar transmitida ao vivo. Este não é um desvio qualquer. Estamos falando do maior esquema de corrupção já revelado no sistema de pensões russo. A cleptocracia financeira tem nomes e cargos. Anna Popova, representante da Câmara de Contas, aparece como figura central. Os documentos revelam um esquema elaborado onde fundos foram desviados através de investimentos fantasmas e empresas de fachada. O mais impressionante é que enquanto idosos russos recebem pensões miseráveis, funcionários do alto escalão do fundo de pensão vivem em mansões avaliadas em milhões de dólares e dirigem carros de luxo. Tolstói não poupou palavras ao chamar isso de roubo sistemático dos idosos da Rússia e traição à nação. As transcrições mostram o momento exato em que Vyacheslav Volodin tenta interromper a sessão, alegando questões de segurança nacional,
Mas Tolstói responde com firmeza: que segurança nacional pode existir quando roubam descaradamente nossos cidadãos? As repercussões já começaram. Manifestações espontâneas surgiram em frente ao prédio do fundo de pensão, em Moscou, com idosos exigindo justiça. Enquanto isso, a mídia ocidental já começa a distorcer os fatos, como sempre fazem quando se trata da Rússia, tentando transformar um caso de corrupção interna em uma crítica ao sistema político russo como um todo. A oposição no país politicamente turbulento ao oeste está usando o escândalo para sua própria propaganda. A questão agora é: este será o momento em que a Rússia finalmente enfrentará a corrupção sistêmica? Ou veremos mais uma vez os poderosos escaparem impunes? Agora que a caixa de Pandora foi aberta, cada cidadão russo precisa decidir: aceitar o status quo ou exigir que os criminosos de colarinho branco, que roubam os aposentados, sejam levados à justiça. E assim o palco foi montado, meus amigos. 1 trilhão e 300 bilhões de rublos simplesmente desviados dos aposentados russos. 420 bilhões desapareceram em fundos de reserva, enquanto nossas avós recebem um mísero aumento de 60 rublos. Hoje testemunhamos Piotr Tolstói, um alto funcionário do governo, expondo a corrupção no coração do sistema previdenciário russo. Ele não apenas apontou nomes, mas apresentou documentos, faturas, registros financeiros. Vimos como o Kremlin reagiu, com Vladimir Putin ordenando um novo projeto de lei. Ouvimos histórias devastadoras: motoristas de ônibus com 40 anos de serviço recebendo pensões de 14.400 rublos, com um aumento ridículo de apenas 160 rublos. Entendemos como a empresa Technosovest usou 180 bilhões destinados aos aposentados carentes para banquetes em Moscou e Sochi. 40 bilhões gastos em carros de luxo quando diziam não haver dinheiro suficiente. Mas a pergunta permanece: isso realmente mudará algo? Esta é uma batalha pela alma da Rússia. Ou continuaremos sendo um país onde roubar dos idosos é aceitável, ou começaremos a construir um Estado onde justiça não é apenas uma palavra vazia. Se este vídeo tocou você, compartilhe-o para que mais pessoas conheçam a verdade sobre este roubo previdenciário. Clique no botão de inscrição agora mesmo, pois na próxima semana revelaremos ainda mais documentos exclusivos sobre este escândalo que está apenas começando a se desenrolar. A verdade não pode mais ser silenciada.